É possível, sim, governar o país sem o balcão de negócios, substituindo a barganha política pela decência e pela dignidade, adotando medidas que provoquem impacto na opinião pública. Um governo que promove mudanças consegue o apoio popular. E governo que tem apoio popular tem o apoio do Congresso, porque o Congresso não rema contra a correnteza de opinião pública. O histórico de irregularidades cometida pela presidente começou em 2013, uma espécie de ensaio para o que viria a ser feito em 2014, o ano eleitoral. As tais pedaladas fiscais, na verdade, para mim, um eufemismo de fraudes fiscais, geraram desvio no resultado das eleições de 2014. Eu vejo o desastre se aproximando porque ninguém conserta esse país com o liberalismo que arrebentou a economia da Europa. Mas nós estamos com um entusiasmo que eu não sei de onde vem, a não ser que venha realmente da ignorância sobre a economia e sobre o que acontece no mundo, imaginando que vamos derrubar a presidente da República e iniciar uma mudança com um ministério que tem algumas figuras notáveis, mas uma maioria de pessoas absolutamente inadequadas para o comando da República. Irei aqui no Senado Federal a Comissão Especial de Impeachment. Ouvi com grande atenção os que foram convidados para apresentar os seus pontos de vista. Formei ali a minha convicção, bem fundamentada, totalmente isenta de qualquer paixão, e fui convencido de que a presidente da República cometeu, sim, os crimes a ela atribuídos. É golpe de Estado porque a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade, como preconiza a Constituição brasileira. Se as ações da presidenta não configuram crime e se não há dolo, o Senado Federal está se transformando neste exato momento, a exemplo da Câmara dos Deputados, no dia 17 de abril, em um tribunal de exceção. Lembro o nosso saudoso Leonel Brizola, fundador do PDT, que dizia: quando tiveres dúvida para que lado seguir, siga o povo. E o povo do meu estado de Rondônia e do Brasil quer essa mudança. Uma mudança pautada na redução dos juros, numa reforma tributária para valer, com a redução real da carga de impostos. Senhoras e senhores parlamentares brasileiros e brasileiras, o voto exemplar do senador Anastasia dá a todos nós absoluta tranquilidade em votarmos pelo prosseguimento dessa ação. Mas muitos brasileiros perguntam, também em todas as partes do país, o que o eventual crime de responsabilidade ou a tão conhecida pedalada fiscal ou mesmo descumprimento da lei orçamentária tem a ver com a vida cotidiana de cada brasileiro. Tem tudo a ver, porque é exatamente o desequilíbrio das finanças públicas que gera instabilidade num país, que faz com que os investimentos deixem de vir e o desemprego passe a florescer. Estamos apenas afastando uma mulher escolhida pela maioria do povo brasileiro. Estaremos afastando também uma proposta de governo vitoriosa nas urnas e com ele um projeto generoso de redesenho da sociedade. É um projeto que prevê inclusão, proteção das minorias, redução das desigualdades. Penso nos jovens de famílias pobres que perderam e que puderam pela primeira vez em gerações frequentar um curso universitário. Penso nos pedreiros que viraram doutores, nos excluídos das periferias que conseguiram chegar ao ensino superior, ao contrário dos seus pais e dos seus avós. Já ouvi muitas vezes o argumento, que eu acredito falacioso, de que não se podia cassar o mandato de uma presidente
que teve uma votação de mais de 43 milhões de votos. Esse argumento é um argumento que só pode servir às ditaduras. As ditaduras começam sempre por uma eleição. Porque quando o eleitor vota em algum candidato para algum cargo, o eleitor não está dando uma procuração em branco. Esse é um governo que se habituou à gastança. É um hábito, é um cacuete, adquirir o cacuete. As pedradas fiscais estão dentro daquilo que eu acabei de mostrar. 55 bilhões de déficit, de superávit para 120 de déficit. Eles não perceberam que num dado momento o país tinha quebrado, eles continuaram com a gastança. E para ganhar uma eleição, aí é onde vem o pecado maior. Além das pedaladas fiscais que tiveram a motivação de gastar sem ter dinheiro para ganhar a eleição, ainda imundiçaram a Petrobras. Temos ouvido muitas injustiças, muitas inverdades contra o presidente Lula e também contra o primeiro governo da presidenta Dilma. O presidente Lula foi quase uma unanimidade nacional, uma referência para o mundo. Mudou esse país, gerou 20 milhões de empregos, fez brasileiro andar no mundo afora, orgulhoso de ser brasileiro. O mesmo fazem com o primeiro mandato da presidenta Dilma. O combate à fome. Cadê o apreço por ética, por estender a mão por quem passa fome? Foi o nosso governo, o governo do PT, do presidente Lula, que tirou o Brasil do mapa da fome. Processo que ora analisamos não foi iniciado pela oposição, como é dito aqui por alguns oradores. O orador que me antecedeu falou muito disso. O processo que ora analisamos não foi iniciado pela oposição, mas por um ex-fundador do Partido dos Trabalhadores, Dr. Hélio Bicudo. Percebam então, senhoras e senhores senadores, o recado que vem das ruas. Perceba o tamanho da nossa responsabilidade e da total urgência nas mudanças dos rumos do nosso país. O patriotismo verdadeiro é o ato de se levantar contra o governo, contra quando o governo está errado. Já dizia Ulisses Guimarães, o poder não corrompe o homem, é o homem que corrompe o poder. Fez-se a contabilidade criativa para esconder os desmandos com dinheiro público, para maquiar e esconder o gasto excessivo além do limite. É como se o governo tivesse, além de gasto, o dinheiro que vem do tributo e do imposto do povo brasileiro. Teria e teve e fez, entrou no cheque especial, mais grave que isso, pegou o dinheiro não emprestado com bancos públicos, porque ele é o que opera, ele tem o controle em cima desse banco, então ele não pegou o empréstimo, embora se fale em operação de crédito ilegal, o que houve foi uma coação. A esquerda que está há 13 anos no poder e o que demonstra é um desapego à democracia, manipulando, cooptando, criando narrativas em vez de análises, com uma preferência pelo assistencialismo em vez de uma preferência pela transformação social, com um apego ao poder que consegue, inclusive, driblar a Constituição, fazendo com que o presidente Lula tenha 4 mandatos, 2 em seu nome e 2 em nome da presidente Dilma Rousseff. Com um vício de corrupção que nenhum de nós imaginava, com uma incompetência gerencial cujos resultados são nefastos e visíveis, com um aparelhamento do Estado e com um gosto por narrativas como essa de que o que estamos fazendo aqui, dentro de todo o rigor constitucional, é golpe. Não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Do mesmo jeito que na casa de qualquer um, a pessoa não pode ter um gasto mensal maior do que o seu salário. Quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga o preço disso num ponto futuro
é o contribuinte com aumento de impostos. Alguém tem que pagar esse déficit que o governo produziu. Nesta primeira etapa, vejam bem, não estamos fazendo nenhum pré-julgamento, não estamos emitindo nenhum juízo de valor, não estamos colocando na testa da presidente a pecha de culpada ou de inocente. O que ocorre é simplesmente que a Câmara dos Deputados encontrou indícios de que a nossa principal mandatária pode ter praticado crime de responsabilidade. Indícios, senhor presidente, que não são provas, são indícios, ok? E se há indícios, evidentemente, há de se julgar. Não podemos nos enganar achando que as panelas serão guardadas, que a população voltará para casa porque esse ciclo terminou. Será um ledo engano. As panelas voltarão a ser usadas se não tivermos a exata dimensão da transformação que a sociedade exige. Não há mais como fazer política nas bases do passado. Não há mais como construir coalizão de governo no toma lá da cá, no balcão de negócios. Esse processo é essencialmente político. Foi a política que decidiu que a presidenta Dilma não governaria. Tomada a decisão, ou seja, depois de apontar quem seria a criminosa, partiu-se para achar o crime. E não venham apontar aqui a economia, porque esse país já passou por várias crises graves e não se depôs governante. Quantas vezes o Brasil foi ao FMI de 98 a 2002 para poder fechar as contas? Quanto era a inflação? A taxa de juros, aqui alguém disse que o Lula pegou um país redondinho. Taxa de juros de 25,5. Era um país redondinho? Neste momento, atuamos à semelhança do juiz, que analisam a denúncia oferecida pelo Ministério Público em um processo penal comum. O Senado Federal decidirá se estão presentes os requisitos para a abertura do processo de impeachment. Quero afirmar que, em nosso entendimento, a denúncia descreve adequadamente fatos que podem configurar crimes de responsabilidade. Afastar uma presidente da República é um fato que por si só se constitui num gravíssimo precedente. Nós estaremos sim promovendo uma ruptura na ordem institucional do país. E aí, senhor presidente, há um debate que está instalado e que divide a comunidade jurídica do Brasil. A população brasileira evoluiu na participação política, mas admitamos, senhoras e senhores senadores, regredimos no agir da política. Reafirmo, uma nova política precisa se estabelecer. Seja qual for o resultado de hoje, precisamos virar esta página, repensar e instituir a política pela qual a sociedade clama. O atual processo de impeachment nada mais é do que a tentativa de, a partir do passado, aplainar o presente para decantar o futuro. Analisei com muito cuidado o impecável parecer apresentado pelo relator da Comissão Especial do Impeachment, senador Anastasia, que me convenceu da existência de indícios que permitem a instauração da fase instrutória do processo de impeachment. A violência aumentou nesse país. Dilaceraram com a nossa economia e, ao dilacerar a economia do país, eles nos jogaram no fosso onde nós estamos, desclassificados por todas as agências de risco e que mede o risco de um país. Nós viramos chacota do mundo. Eles avançaram e disseram que o Brasil é pátria educadora. Como pátria educadora, se o primeiro corte feito foi na educação? Hoje, a sociedade, e principalmente os mais pobres, são os mais penalizados pela desorganização que o desequilíbrio das contas públicas provocou. E aí há que se perguntar, a quem interessa essa irresponsabilidade fiscal? Aos mais pobres? Aos mais humildes? Aos desprovidos materialmente é que não. O reflexo dos crimes praticados se dá nos indicadores sociais que já reverteram todos os históricos ganhos que foram contabilizados nos últimos anos.